Graça e paz abençoados. Aqui é seu irmão em Cristo Orlando, o canal Removendo a Véu Mosaico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre este tema para um fechamento, que nós tivemos em uma live aí falando sobre as 7 trombetas. Falamos até a 6ª e nesse vídeo nós vamos dar um resumo aí à 7ª trombeta. Existem muitos argumentos dentro dessa 7ª trombeta, mas nós vamos deixar aqui um entendimento. Amém, meus queridos? Muito bem, meus queridos, vamos lá então. O tema: e tocou a 7ª trombeta. Bem, meus queridos, os irmãos que acreditam em uma suposta terceira vinda, em um futuro incerto, porque é uma terceira vinda, porque a segunda vinda já se deu no ano 70 DC. E eles não conseguem ver a clareza dos escritos. Por quê? Porque eles analisam os fatos, os textos escatológicos, literalmente, como está escrito. E assim também o tocar da trombeta, ou o tocar das 7 trombetas. A realidade é, se a trombeta não soou ainda, há muitos ensinos que não poderiam ser aplicados na atualidade, segundo a visão futurista. Eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7, que diz assim: mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Nós vamos falar sobre esse mistério nesse vídeo. Apocalipse, capítulo 11, verso 15 ao 19. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que é, porque tens tomado o teu grande poder e recomeçaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Bem, meus queridos, aqui na visão de João, temos o Filho do Homem vindo na glória do Pai, com anjos e trazendo a recompensa a todos pelo que fizeram. Tanto trazendo recompensa pelos santos, como destruição aos apóstatas. Diz o texto que João viu o céu aberto e o verdadeiro templo revelado. E dentro do templo ele viu a Arca da Aliança. A arca era o paládio de guerra de Deus. Era comum na guerra ela ser levada para a batalha, e que levava os inimigos de Israel ao pânico. No livro de Números encontramos uma passagem que ilustra muito bem isso, em que Moisés marcha com Israel em direção a Cades Barneia. Está em Números capítulo 10, e o versículo 35 e o 36. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Verso 36. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para
os incontáveis milhares de Israel. A arca precedia os guerreiros para a batalha. A visão de João em Apocalipse capítulo 11 sinaliza que uma batalha estava prestes, próximo a acontecer. Não é como nós vemos hoje no estudo futurista, que o breve deles já passou 2000 anos. Então, o restante da revelação dada a João mostra que aquela batalha estava vindo contra Jerusalém. Jerusalém, a territorial, no qual se tornou notório a sua queda no ano 70. E este foi o desfecho da sétima trombeta. Infelizmente, a Igreja de Cristo entendeu e está entendendo tudo errado. Ela vive desnorteada em uma penosa espera que não tem fim. São tempos em que ela tem perdido o desfrutar do reino já estabelecido, ou seja, em vida. Ficam aguardando o tão sonhado e desejado dia chegar, o que já chegou na realidade, né? O tempo de serem julgados os mortos e o tempo de Deus dar recompensa aos seus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, coisa que já aconteceu aos santos daquela era. A Igreja de Jesus não compreende que se a trombeta já tocou, o tempo do fim acabou, não haverá mais. O mistério de Deus foi revelado ao soprar da sétima trombeta. O mistério de que todos seriam acolhidos no reino de Deus, sem divisão entre judeus e gentios, sem divisão entre macho e fêmea, já se revelou. Efésios capítulo 3, verso 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente, versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Verso 6. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Cristo, de fato, governa, agora e para sempre, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, negar seu reino é negar a salvação, é negar a aceitação em seu reino. Se ele não vem uma segunda vez com seus anjos na glória, então a sétima trombeta não soou e o mistério de Deus não foi cumprido. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora, o agora aqui não é o agora hoje, é o agora do apóstolo Paulo, foi manifestado a seus santos. Verso 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Romanos capítulo 16, verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Se o mistério de Deus não foi cumprido, nós que somos de origem gentílica, ainda somos como os cães fora do tempo. Negar o seu reinado é negar o cumprimento do novo pacto e ser obrigado a guardar os rudimentos do antigo sistema de aliança com seu templo, feito por mãos de homens, e acolher os sacrifícios regulares feitos por um sumo sacerdote humano. Igreja de Cristo, lavada e remida, escolhida e eleita antes da fundação do mundo. Pare com essa fantasiosa
hermenêutica que nega o Cristo que venceu. Pare de viver defendendo confissões de fé institucionais cujo mérito é puramente denominacional e religioso e que não emana das Escrituras. Liberte-se das amarras da ignorância e viva no pleno gozo do Senhor, que morreu para te dar vida juntamente com Ele. Viva a fé da igreja viva e única, que são pessoas, não são catedrais, não são templos, não são instituições religiosas. A igreja de Cristo são pessoas, são vidas. Se intere mais sobre a escatologia consumada, examine mais as Escrituras. Escatologia essa consumada de que Jesus Cristo que veio em glória e reina pelos séculos dos séculos. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos, aqui está esse vídeo falando um pouco mais sobre a sétima trombeta. É claro que o assunto abrange mais esclarecimentos, mas nós estamos passo a passo aí trazendo algo sobre a escatologia preterista, a escatologia consumada. Graça e paz a todos.